Oi, galera, eu tô aqui para mostrar para vocês a correção da primeira atividade de física, página 38, tá? Primeira questão, ela diz que você tem uma carga geradora e, né, nos pontos A e B eu tenho Q1 e tenho Q2. Eles estão à mesma distância, tá? Tanto o ponto A quanto o ponto B tem a mesma distância. Aí ele diz também que Q1 é igual a 4 vezes Q2. Na letra A, pergunta sobre qual das cargas elétricas Q1 e Q2 é maior a intensidade da força elétrica provocada pela carga elétrica Q. Então, primeira coisa que você tem que observar, força elétrica depende de quê? Depende da distância e depende da carga elétrica, das cargas elétricas, né, que estão se atraindo ou se repelindo. Então, a distância é igual para as duas, então não tem como eu dizer em quem é que vai estar a força maior, em Q1 ou em Q2, utilizando como parâmetro a distância, porque a distância é igual, certo? Então, o que é que eu tenho que utilizar? As cargas. Olha, Q1 é igual a 4 vezes Q2, quer dizer, eu tenho que multiplicar Q2 por 4 para poder dar igual a Q1. Então, isso significa que Q1 é maior do que Q2, né? Então, quanto maior a carga, né, ó, maior vai ser a força. Então, ó, sobre Q1 vai ser a maior força, pois a força e a carga são diretamente proporcionais. E como Q1 é maior que Q2, então a força nela será maior, tá? B. Em qual dos pontos A ou B é maior a intensidade do campo elétrico gerado pela carga Q? Vamos para a resposta. A intensidade é a mesma nos pontos A e B, pois a distância de ambos são iguais. Olha só, tanto A quanto B estão à mesma distância, tá? Então, o campo ele só depende de quem? Dessa carga que está gerando, que é a mesma para os dois, e da distância. Então, tanto a carga que está gerando quanto a distância são iguais, são os mesmos. Então, o campo ele é o mesmo, tanto no ponto A quanto no ponto B, tá? C. Pergunta, caso você retire daqui, do ponto A e do ponto B, as cargas Q1 e Q2, é correto afirmar que a intensidade do campo elétrico passará a ser nula nesses pontos? Não. Por quê? Porque o campo ele não depende de Q1 e de Q2, ele depende apenas da carga Q, tá? Depende dessa carga aqui, ó, e não de Q1 e Q2. Então, se eu retirar, o campo vai continuar existindo, porque a carga ainda tá aí, né? Vamos para a questão 2? A questão 2, ela dá uma partícula carregada com carga 10 a menos 3 e é colocado no lugar do espaço onde tem um campo 2 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Quer saber qual é a força? Que fórmula a gente vai usar? Essa fórmula aqui, ó. E igual a F dividido por Q, tá? Dá o campo é igual a 2 vezes 10 elevado a 5. Quer saber a força? E dá o valor de quê? Que é 10 a menos 3. Como é que eu faço para resolver isso, Jéssica? Fácil. Substitui. Quanto é? 2 vezes 10 elevado a 5. Igual ao F, que eu quero saber, dividido por Q, que é 10 a menos 3. Multiplica em forma de X. F vezes 1, que está aqui embaixo, F. E o resto eu vou repetir. Por quê? Porque fica um pouco mais fácil. Ó. O 2 não tem por quem multiplicar. E os 10 a gente faz aquele joguinho lá, repete um 10 e faz o que o expoente tá mandando. Ó, força vai ser igual 2 vezes, eu tenho 2 10, eu vou repetir apenas um. E o expoente, 5 menos 3, 2 newtons. Então, 2 vezes 10 elevado a 2. Que, se você quiser ainda tirar a base 10, quanto é 10 ao quadrado, né? 100? 2 vezes 100, 200 newtons. Ou então, anda 2 casas para frente com a vírgula, né? Eu tenho 2 positivos, anda 2 casas para frente com a vírgula, também dá no mesmo, tá? 200 newtons, ok? Resposta da questão 2. A questão 3. A questão 3, ela fala que tem uma pequena esfera carregada com carga 4 microcoulomb e essa esfera tem massa 5 gramas, que está em equilíbrio num ponto M de um campo elétrico.
determine o vetor do campo elétrico, o módulo, a direção e o sentido no ponto M. Aí ele dá G aí 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, vamos lá. A esfera tá aqui e ela tá em equilíbrio, quer dizer que ela tá parada. Para ela estar parada, tem que ter forças de sinais contrários, tá? Então, eu tenho um valor, uma força peso puxando ela para baixo, mas ao mesmo tempo eu tenho outra força puxando ela para cima. Porque se eu tiver só uma força puxando para baixo, ela vai descer. Então, eu tenho outra força puxando para cima, igual, exatamente igual. Para ela ficar parada, ela tem que ser igual. Que é a força elétrica, tá? Por isso que eu uso a força elétrica igual a força peso, porque elas estão iguais. Ele quer o módulo, a direção e o sentido. O módulo é o número, quanto é que dá, a gente vai calcular. A direção e o sentido já tá aqui, ó, na vertical para cima, tá? Vertical e para cima, aponta para cima. Aí aqui, como é que eu faço para encontrar o campo que ele quer? O campo, ele vai pedir, ó, a força e dividir pela carga. Eu tenho a carga, que vale 4 vezes 10 a menos 6, mas não tenho a força. Como é que eu vou saber quem é a força? Eu vou usar quem? Vou usar a fórmula da força-peso. Então, a força-peso vai ser igual a massa vezes gravidade, que é a mesma coisa da força elétrica. Só que tem um porém, tá? Para eu usar a força em newtons, eu preciso que a massa ela esteja em quilogramas, tá? Tem algumas questões aí, eu peço até a vocês que prestem bem atenção, tem algumas questões que tá dando em gramas. E para que você possa usar a força em newtons, você tem que estar o valor em quilogramas. Então, vamos transformar 5 gramas em quilogramas. Como é que faz? Ó, usa a regra de 3, se você não sabe de outra forma. 1 quilograma vale quantas gramas? 1000, né? Então, 5 gramas x. Só multiplica em forma de x. Quanto é que dá isso? 1000 vezes x, 1000x. 5 vezes 1, 5. X vai ser igual a 5 dividido para 1000. X vai ser igual... Gente, dividir por 10, 100, 1000 é fácil. É só voltar a quantidade de zeros, voltar com a vírgula a quantidade de zeros que o número tem, tá? Então, olha só. Eu tenho 5. Tem quantos zeros aqui embaixo? 3. Então, eu volto 3 casas com a vírgula. A vírgula tá aqui, ó. Uma. Aí, eu não tenho mais números, eu ponho um quê? Um 0. 2. Põe outro 0. 3. Pronto. Aí, eu coloco aquele zerinho que a vírgula não pode ficar solta, né? Então, põe outro 0. Então, esse valor aqui em quilogramas, tá? É ele que eu vou usar na massa. Vem pra cá. A massa é quanto? Que eu achei aqui, ó. Esse valor. Então, 0,005. E a gravidade? 10. Tá? Gravidade é 10. Força é igual. Multiplica esse número por 10. Quanto é que dá, Jéssica? Só andando a casa pra frente com a vírgula. Fica 0,05 newtons. Tá? Sim, Jéssica, beleza. E agora? Achamos a força. Agora podemos encontrar o campo, usando essa fórmula aqui, ó. Tá? Como é que a gente faz agora? Vai ser igual a 0,05 dividido para 4 vezes 10 a menos 6. A carga, vocês lembram, né? Que é 4 microcoulomb. Então, 4 microcoulomb, o micro a gente substitui por 10 a menos 6, né? Aí, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,05 dividido por 4. Se você pegar a sua calculadora e dividir, você vai observar que dá 0,0125, tá? Aí, o que é que eu faço com esse 10 a menos 6, Jéssica? Que tá embaixo, aqui, ó, tá aqui embaixo. E eu preciso subir e colocar ele aqui. Lembra daquela regrinha? Se eu quero pegar um número que está embaixo, ele tem um expoente, e colocar ele aqui em cima, é só trocar o sinal do expoente. Então, o 10 vem para cá, ó, com sinal positivo, tá? Com sinal positivo.
Então, quanto é que vai ser o campo? O valor de E. E vai ser igual 10 elevado a 6, gente. Significa o quê? Que você tem que andar 6 casas para frente. Eu vou andar 2 casas para ficar 1,5, tá? Então, eu andando 2 casas, ó. 1, 2. Fica 1,25 vezes 10. Gente, eram 6 casas. Já andei 2. Ficou faltando eu andar quantas? 4, né? 4 newtons por coulomb. Tá aqui a resposta da terceira questão. A quarta questão, ela diz assim, uma partícula de carga, né, de 8 vezes 10 a menos 7, exerce uma força de intensidade 1,6 vezes 10 a menos 2 newtons sobre uma partícula de 2 vezes 10 a menos 7 coulomb. Calcule a intensidade do campo elétrico nessa segunda partícula, ó. A chave da questão tá aí, ele diz que é na segunda partícula. Então, você vai usar 2 vezes 10 a menos 7. Você esquece essa carga aqui, ó, tá? Porque ele quer saber nessa partícula aqui, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, ó, fórmula E igual a F dividido por Q. O E é o que ele quer saber, tá? O F, meu F ficou feio, viu? O F vai ser 1,6 vezes 10 a menos 2 newtons. E a carga que você vai usar é a de 2 vezes 10 a menos 7. Por que você vai usar ela e não a outra? Porque ele quer o campo nessa carga, tá? Então, bora resolver. Substituindo aqui, ó. E vai ser igual força 1,6 vezes 10 a menos 2. Dividido por quem? Por carga, que dá 2 vezes 10 a menos 7, tá? Dividindo isso aqui, E vai ser igual a quanto? 1,6 dividido para 2, gente. 0,8, né? Vezes 10 a menos 2. Gente, o que é que a gente faz aqui com 10 a menos 7? Para subir e colocar aqui em cima. Só troca o sinal, né? Tá menos 7, fica 7 positivo, tá? 7 positivo. Então, E vai ser igual a quanto? A 0,8. Tenho duas bases 10. Ó, repita apenas uma e faça o que o expoente está dizendo. 2 mais 7, ou 7 menos 2, dá quanto? 5. Então, significa que eu tenho que andar 5 casas para frente com a vírgula. 5 é positivo. Mas aí, não é necessário você andar as 5. Você pode andar só uma para virar 8 aqui, em vez de 0,8, né? Andou uma casa, ó, daqui para cá, uma. Ficou faltando andar quantas? 4, né? Newtons por coulomb. Pronto, resposta da quarta questão.